Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o propósito do nosso programa é a leitura e pregação da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Amém? Maranata, o Senhor Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. A leitura de hoje está em João, capítulo 16, versículo 1. Senhor Deus, eu apresento diante do Senhor a tua palavra, que será lida e pregada. Que a unção do Senhor esteja sobre a nossa vida e fala conosco, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Aqui o Senhor Jesus está dizendo aos discípulos que ele tem falado sobre a morte dele, que ele iria morrer e ressuscitar, mas ele disse que falou para que os discípulos não se escandalizassem quando ele morresse, quando ele fosse crucificado. Ele disse aqui: expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Por quê? Porque Deus tem prazer na morte dos seus santos, irmãos. Então, quando morre um servo de Deus, ele está indo para a glória. Não tem mais chance dele perder a salvação dele. Entendeu? Graças a Deus. E ele continua aqui, ó. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Então, ele está falando o quê? Eu estou avisando vocês que eu vou morrer, vou ser crucificado, para que quando chegar a hora, vocês se lembrem, porque eu já avisei. Amém? Eu não vos disse isto desde o princípio, porque eu estava convosco. E agora eu vou para aquele que me enviou, que é o Pai. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Por quê? Já sabiam para onde o Senhor Jesus ia, né, irmãos? Antes, por isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Por isso que Jesus falou, porque Jesus disse isso, o coração dos discípulos se encheram de tristeza. Eles não entenderam que Jesus ia para o Pai, porque ele veio para isso, para nos resgatar da morte, do pecado, do juízo, para pagar o preço pelos nossos pecados. Então ele tinha que morrer e oferecer o próprio sangue em sacrifício por nós. E todavia eu digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Ou seja, é necessário que eu morra, porque se eu não morrer e ressuscitar, o Consolador não virá, que é o Espírito Santo de Deus. Mas quando eu morrer e for, eu vos enviarei, o Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Olha aí o que o Espírito Santo faz com a gente, irmão. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Glória a Deus que o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos convenceu. Nós que já convertemos e que já confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, foi o Espírito Santo que nos convenceu. E por isso nós nos convertemos ao Senhor Jesus. Amém? Por isso que nós temos que compartilhar a pregação, irmão. Porque quando você compartilha a pregação, a palavra de Deus vai até que a pessoa que está perdida, que está no mundo, e ele se arrepende e confessa os pecados e aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então, quando o Espírito Santo vier, que ele já veio, porque agora o Senhor Jesus já morreu, já ressuscitou, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Para que o homem possa entender que se ele continuar com a vida de prazeres mundanos, de pecado, de fugir da palavra de Deus, de renunciar ao velho homem, ele vai queimar no fogo do inferno. Amém? Do pecado, porque não creem em mim. Se não creem em Jesus, vão continuar pecando. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Então o Senhor Jesus é o nosso advogado. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Satanás já estava julgado, a condenação dele já havia saído, que é a condenação eterna no lago de fogo. E Jesus disse ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. É igual Paulo disse: leitinho vos dei a beber, mas
porque não estáis preparados para a comida sólida. Aí ele diz ainda, ó, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não vai falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Então o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai falar de tudo que ele ouviu do Pai, de Deus. Glória a Deus, aleluia. E ele vai nos guiar na verdade. E ele vai anunciar o que há de vir. E é o que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos convence do pecado, do juízo, da justiça e do perigo da morte sem Jesus, irmãos. Que a gente possa confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, para que a gente tenha direito à vida eterna. Glória a Deus, aleluia. E o Espírito Santo me glorificará, porque há de receber do que é meu. Então o Espírito Santo veio para nós, depois que o Senhor Jesus ressuscitou e subiu, para testificar do Senhor Jesus. E recebeu do que é do Senhor Jesus e anuncia a nós o Evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por isso que a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento são dons do Espírito Santo. Quando a gente prega a palavra e quando a gente tem o dom da palavra, é o Espírito Santo que nos dá esse dom. E aqui o Senhor Jesus ainda disse, ó, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então quando o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, pagou o preço pela humanidade, ele disse, tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então o Espírito Santo vai falar das coisas do Senhor Jesus e das coisas que ele ouviu que Deus mandou ele falar, o Pai. Essa é a função dele aqui na terra. Aí o Senhor Jesus continua dizendo aqui, ó. Um pouco e não me vereis. E outro pouco. E outra vez um pouco. Ver-me-eis. Porquanto vou para o Pai. Então ele disse, ó, um pouco e não me vereis, porque eu vou morrer na cruz. E outra vez mais um pouquinho, 3 dias que eu vou ressuscitar, e ver-me-eis. Porquanto vou para o Pai. Glória a Deus, aleluia. Então, alguns dos discípulos disseram uns aos outros, que é isto que nos diz? Eles não estavam entendendo. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isso? Um pouco. Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes, indagais entre vós, acerca disto que vos disse. Um pouco e não me vereis, e outra pouco e me vereis. Na verdade, vos digo, que vós chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria, porque eu vou morrer, vou ser crucificado. Então o mundo vai se alegrar e vocês vão se entristecer. Mas um pouquinho de tempo depois, a tristeza suas se converterá em alegria, porque eu vou ressuscitar. Então é isso que o Senhor Jesus estava dizendo aqui, ó. Na verdade, vos digo que o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Glória a Deus, aleluia, irmãos. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, porque é chegada a hora da dor. Mas depois de ter dado à luz a criança, ela já não lembra da dor nem da aflição. E ela agora só lembra do bebê pelo prazer dele haver nascido um homem ao mundo. Então a mãe, depois que ela ganha o neném, ela se alegra, porque deu à luz um bebê, um filho. Mas antes de ganhar o neném, ela se entristece, porque ela vai dar à luz com dores, muitas dores. Assim também vós agora, na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria nunca vos-la tirará. Olha só que palavra maravilhosa.
Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E novamente ele diz aqui, ó, assim também vós, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vula tirará. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus disse, eu vou ser crucificado, vou morrer, vou ficar 3 dias morto, mas vou ressuscitar. E na hora que eu ressuscitar, a alegria que vocês vão ter, ninguém nunca mais vai tirar. Glória a Deus, aleluia. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então, irmão, nós temos que pedir no nome de Jesus sempre. Nós temos que orar no nome do Senhor Jesus para que a gente possa receber. E nós temos que orar e pedir para a honra e glória do nome dele, para que ele seja glorificado em nós. Aí sim nós vamos receber. Então ele disse aqui, ó, que ele tem que subir, irmãos, para que o Espírito Santo viesse, né? Ele tinha que subir. Então ele disse, vocês vão entristecer, mas eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ou seja, se ele não morresse e pagasse o preço pelos nossos pecados, o Espírito Santo não teria vindo. Mas aí, como ele foi e ressuscitou, aí o Espírito Santo veio até nós. Glória a Deus, aleluia. E o Espírito Santo, irmãos, é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado porque não crê em Deus. Então quem não crê em Deus, não crê no Senhor Jesus, vive uma vida de pecado. Mas quando ouve a palavra de Deus e crê, é o Espírito Santo que dá esse entendimento. Da justiça, porque vou para o Pai. Jesus disse, da justiça porque ele ia para o Pai. Então, ele que nos protege de lá, para que não sejamos injustiçados, irmãos. Glória a Deus. Mas aí ele diz, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Que verdade, irmão? Em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E é o Espírito Santo que nos conduz a essa verdade, meu irmão. Glória a Deus. Então, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E Jesus disse, e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar, o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor Jesus está enviando o Espírito Santo sobre a nossa vida para que a gente tenha discernimento e conhecimento da palavra dele, irmão. Porque esse é o plano dele conosco. Glória a Deus, aleluia. E ele diz aqui ainda, ó, e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Então, quando a gente pega a Bíblia e pede a Deus unção, sabedoria, conhecimento para pregar a palavra de Deus, ele atende e nos manda a unção e a sabedoria por causa do Senhor Jesus, que é o nosso Deus. Aí Jesus diz aqui ainda, ó, até agora, nada pediste em meu nome, mas pede e recebereis, para que o vosso gozo, para que a vossa alegria se complete. Então, meu irmão, nós temos que orar e pedir no nome do Senhor Jesus. Fora do nome do Senhor Jesus, nós não podemos chegar diante de Deus. Ele não aceita. Amém? Então, essa é a palavra que eu te falo agora. Arrependa-te dos teus pecados. Confessa o Senhor Jesus com a tua boca, antes que venham os dias maus. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Então, meu irmão, confessa o Senhor Jesus com a sua boca, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, antes que seja tarde demais. Amém? Eu vou orar agora, eu vou te ensinar agora, sair da condenação eterna para a vida eterna na presença do Senhor Jesus. Para o que você estiver fazendo e ora comigo aí, agora. Amém? Repete comigo aí. Senhor Jesus, Filho de Deus,
Criador dos céus e da terra. Ó Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados. Eu te peço, Senhor, que entre no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, no meu coração, na minha mente, e guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti, Senhor. Ó Deus, a ti a honra, a glória, louvor e adoração. Meu Deus, escreve o meu nome no livro da vida. E Senhor Jesus, que o anjo do acampa ao meu redor me livre de todo mal. E meu Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, porque eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Que Deus te abençoe. Você tomou a melhor atitude que você podia tomar na sua vida. Entregar a sua vida ao Senhor Jesus agora. Que Deus te abençoe. Amém? Que o amor de Deus, irmãos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos, fiquem com Deus. Amém.